Oi, pessoal. Nós iremos agora falar em relação aos distúrbios alimentares, que será a nossa segunda aula, tá? Dando continuidade à nossa matéria. Então, nós iremos falar da desnutrição. O que é a desnutrição? A desnutrição é a falta de balanço na ingestão de nutrientes, ingestão calórica inadequada ou excessiva, ou deficiência de nutrientes específicos, né? Uma causa de desnutrição pode resultar de condições tais como jejum, anorexia nervosa, privação de alimentos, câncer, obstruções intestinais, incapacidade de deglutir, doença renal e dentição deficiente. Eu não coloquei aqui, mas também a desnutrição ela pode ocorrer com um fato econômico também, né? Tem muitas pessoas que estão passando fome, que passam fome, e aí elas acabam ficando desnutridas por conta dessa insuficiência nutricional que nós já falamos na aula anterior, né? E aí a gente precisa ter esse suporte nutricional, que onde a gente vai conseguir os nutrientes suficientes para que a gente possa ter energia para poder trabalhar, poder levar uma vida mais saudável, tá? Então, a desnutrição ela vai ocorrer dentro desses fatores. Quando nós falamos em desnutrição aliada a pacientes que estão hospitalizados, né? A gente tem que falar que a causa da desnutrição ela pode resultar em várias condições e em várias patologias também. Uma delas é a anorexia, né, que pode trazer essa desnutrição para esse paciente. E daí mais para frente nós iremos falar em relação os tipos de alimento, os tipos de alimentação que esse paciente ele precisa receber para que a condição física dele melhore, né? Aliado, não só a gente sabe que um paciente ele para ser bem cuidado, para ser bem tratado, não envolve só a condição de medicamentos, mas também envolve a alimentação, né? Fora os cuidados médicos, cuidados de enfermagem. Aliado a isso, nós temos também a nutrição. Por isso é de grande importância que essas coisas andem junto dentro do hospital, dentro das nossas vidas, para que a gente tenha uma boa alimentação e uma vida saudável. Outras causas de desnutrição são o desequilíbrio de nutrientes, a má absorção de nutrientes, incapacidade de usar nutrientes. Exemplo, diabetes mellitus. Necessidades aumentadas de nutrientes devido à febre, infecções, queimaduras, fraturas, estresse e exposição a calor ou frio. Ou seja, quando nós temos algum tipo de patologia, algum tipo de doença, e esse paciente está internado, vamos dizer assim, ele precisa de um suporte nutricional para que, aliado às outras coisas, ele consiga ter uma boa recuperação. Por exemplo, uma pessoa que está lá com queimaduras, né? Ela precisa ter um suporte nutricional adequado para que ela consiga, de fato, ter uma melhora no seu quadro clínico, né? E através da nutrição a gente consegue também. É claro, sempre a nutrição aliada a outros fatores, como medicamento, cuidado de enfermagem, né? Quais são esses cuidados de enfermagem? O banho, né? Várias outras coisas que a gente pode ver que traz para esse paciente uma melhora clínica, tá bom? A desnutrição pode ser classificada em leve, moderada e grave. A grave, ela precisa de um tratamento clínico, um olhar clínico maior, né? Um cuidado maior para esse paciente, tá bom? Porque muitas vezes essa pessoa, ela pode ter alguma doença tratável, em quadros de depressão também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a desnutrição grave. Quanto ao tempo de evolução, ela pode ser aguda e crônica, tá bom?
Na desnutrição aguda, a principal consequência é o déficit ponderal, ou seja, o peso dela em relação à idade. Então, a nutrição do nosso corpo, da nossa célula, do nosso desenvolvimento, ele necessita muito da qualidade de alimento que a gente coloca nas nossas vidas, na nossa alimentação diária, né? Como é a sua alimentação diária? Porque através desses nutrientes nós conseguimos suprir todas as necessidades do nosso corpo, tanto em percas e ganhos, né? E aí a gente consegue ter um peso ideal em relação à nossa idade, à nossa estatura, à nossa qualidade de vida. Então, na desnutrição aguda, a principal consequência é o déficit ponderal. Por exemplo, uma criança. Olhem bem essa imagem. Eu coloquei essa imagem para explicar bem para vocês. Por exemplo, essa criança. Se você pegar um cartão de vacina, você vai ver lá que tem a expectativa de vida, a expectativa de altura e peso dessa criança. E aí, a desnutrição pode trazer crianças mais raquíticas, né? Crianças que não cresceram, crianças que não desenvolveram super bem por conta da desnutrição, né? Uma má nutrição do nosso corpo. Então, elas ficam com esse déficit ponderal aí, ou seja, é uma criança que ela não tem peso adequado para a idade dela, tá bom? Enquanto na forma crônica, as principais consequências são a deficiência no crescimento, que afeta a altura e as dificuldades no processo de aprendizado. Então, enquanto na desnutrição aguda nós temos um déficit muito alto de peso na criança em relação à idade, já na desnutrição crônica nós iremos ter consequências na deficiência do crescimento. Então, vai afetar a altura dessa criança. E as dificuldades também podem aparecer no processo de aprendizagem também. E aí essa criança ela vai, além dela ter que ter um acompanhamento nutricional, ela também terá que ter um acompanhamento psicológico, né? Um psicopedagogo para poder orientar. E aí vai também a orientação da família também, né? A família também precisa participar desse processo, né? Que essa criança encontre. Isso eu estou dizendo para uma criança que tem lá a desnutrição crônica, tá bom? Então a gente precisa separar muito bem uma coisa da outra. Então eu coloquei aqui para vocês um gráficozinho para a gente só debater um pouquinho, que fala sobre a prevalência da desnutrição hospitalar no Brasil. Então, quais são os índices, né, dessa desnutrição no nosso país, né? Então, aqui nós temos lá 12,60% desnutrição grave, né? Para você, de fato, por que isso acontece no nosso país? Quais são as influências que isso traz para a vida das pessoas? Qual é o impacto que isso pode trazer, né? Lá nós temos 35,50% de desnutrição moderada e 51,90% da eutróficos, né? E aí vocês vão pegar no caderninho de vocês, vão pegar esse gráficozinho aqui e vão lá fazer uma pesquisa, né, em relação à desnutrição no nosso país, tá bom? Aqui a gente está falando de desnutrição hospitalar, não precisa ser necessariamente a desnutrição hospitalar, mas aí você procura lá sobre a prevalência da desnutrição no Brasil, né? O que significa aqueles quadrinhos lá que tá em roxo, que tá em azul, em branco? Então eu quero que vocês façam no caderno de vocês, tá? Como uma forma de acréscimo aí no aprendizado, tá? Só para somar mesmo. Então, continuando, principais complicações da desnutrição. Então, o que a desnutrição vai trazer para esse paciente, para essa pessoa, né? Aumento de 4 vezes do risco de uma lesão por pressão. Então, a gente sabe que paciente, vamos colocar lá um exemplo, paciente que está há muito tempo acamado. Se ele está desnutrido, a chance dele
ter uma úlcera por pressão é muito grande, porque as prominências ósseas, elas ficam ali entra em fricção, né? Todo o tempo ali com o lençol, com a cama, né? Aí começa a esquentar, porque muitas vezes esse paciente ele não tem mudança de decúbito, né? O que é mudança de decúbito? Vou explicar para alguns alunos que ainda não chegaram nessa parte, né? A gente precisa fazer o rodízio desse paciente de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Isso vai depender muito da patologia desse paciente. Mas o objetivo é o mesmo, fazer com que esse paciente se rodizie, né? A gente pode colocar o rolinho, vira ele para a direita, vira ele para cima, para um lado, para o outro, a fim de que esse paciente não fique no mesmo lugar, na mesma posição por muito tempo, porque isso vai favorecer o aparecimento de lesão por pressão, né? Que é onde ali, a maioria sempre dá ali ou calcâneo ou ali na região sacra, tá? Pesquisem vocês também região sacra, lesão por pressão. E aí fica lá aquele lençol, aquela pessoa deitada lá por muito tempo, ninguém vai lá ver aquele paciente fica todo o tempo, né, deitado ali, e aí isso vai fazer com que tenha essa úlcera por pressão, que aí vai começar a ficar vermelhadinho, né, e depois vai aparecer por essas questões. Então, quando o paciente está desnutrido, a chance dele ter o aparecimento de lesões por pressão é muito grande, ou seja, 4 vezes maior, tá bom? Aumento de 3 vezes do tempo de internação. Por quê? Porque ele vai ficar muito mais tempo internado. Por quê? Ele entra para tratar uma patologia. Aí a gente não consegue ver o mínimo. Por exemplo, uma coisa assim que tinha que estar algo que precisa a gente estar revendo e revendo, prestando mais atenção. Que é nessas condições. Coisas simples, mas que no futuro trazem grande relevância para esse paciente, ajudam no tratamento desse paciente. No caso, é o que foi citado agora, a úlcera por pressão, tá bom? Por que vai aumentar esse tempo de internação? Porque ele entra para tratar uma coisa e aí lá dentro ele adquire uma outra patologia, uma outra doença, porque infelizmente não trataram algo que era tão simples, né? E aí esse paciente tem que ficar muito mais tempo internado, tá bom? Piora na resposta imunológica, atraso no processo de cicatrização. A gente sabe que o processo de cicatrização ele envolve toda a energia, nutrientes suficientes, né, para que esse processo ele seja iniciado. Então, se a pessoa ela tá desnutrida, quer dizer que ela não tem uma boa alimentação. Então, não tendo uma boa alimentação, então o processo de cicatrização vai ser mais demorado. Tá? Risco elevado de complicações cirúrgicas e infecciosas, né? Você não tem os nutrientes suficientes, você está mais suscetível a infecções, né? Aumento do risco de mortalidade também. Pesquisem também em relação à mortalidade por desnutrição, tá bom? Tratamento. Então, aqui a gente já vai começar a entrar um pouquinho no que a matéria em si, que eu preciso que vocês saiam dessa matéria sabendo sobre os tratamentos, sobre as dietas, tá bom? Por isso que a gente faz umas explicações antes, uma introduçãozinha básica, mas bem básica mesmo, para poder falar sobre as dietas, que não se a gente entra já direto no assunto, muitas pessoas não entendem. O que é nutrientes, o que é alimento, o que é alimentação. Parece uma coisa bem simples, mas não é, tá? Mas também não é difícil. Então, vamos lá, tratamento para desnutrição. Uma dieta rica em proteínas, lipídios e carboidratos. Então, a nutricionista vai passar uma nutrição baseada em proteínas, lipídios e carboidratos. E aí ela vai montar um cardápio que vai favorecer aquele paciente, aquele tratamento, tá bom? A fim de que melhore o estado físico desse paciente, uma condição nutricional, tá bom? Outro ponto que nós podemos falar também é a obesidade, né? Peso corporal mais de 20% acima do padrão desejável devido ao acúmulo de tecido adiposo. Mesmo a obesidade moderada é prejudicial à saúde,
está relacionada como fator de risco nas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tudo isso está relacionado à obesidade, né? Os fatores que contribuem incluem fatores genéticos, hábitos alimentares, aprendidos no início da vida, alimentação excessiva para aliviar a tensão e hábitos sociais. Então, a gente sabe que na correria